Vamos então para o nosso livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, na autoria espiritual. Divaldo, trazendo para nós aqui a psicografia. E hoje, no capítulo 16, nós vamos estudar considerações sobre sessões mediúnicas. Então, como eu falei para vocês, esse aqui é mais um parêntese que se abre para poder trazer para nós algumas instruções sobre a questão da mediunidade, sempre valiosa para nós, né? E vamos lá. Nós vimos no nosso capítulo anterior, mais uma vez aqui lembrando, né, que nós estudamos o capítulo que trata recordando vidas passadas, né, enquanto ali a gente acompanhava aquele caso da Noemi, aquela jovem que tentou cometer o suicídio, né, por causa, né, do trauma, da traição que ele viu, tanto por parte da mãe como por parte do esposo, e toda a assistência que nós acompanhamos. E ali o Dr. Bezerra, o Filomeno, coloca para nós que o drama de Noemi possuía as tintas fortes das tragédias que se tornaram clássicas nas técnicas das narrativas de Sófocles e de outros autores gregos. E a gente lembrou um pouquinho sobre Sófocles, né? Que era ali aquele autor das grandes tragédias, né? Como foi o caso de Édipo, Jocasta, que nós acompanhamos. E aqui então ele lembra essa passagem exatamente porque o drama dela tem relação com existências anteriores. E ali então, acompanhando, antes do chamado que eles receberam por parte da... Deixa eu pegar aqui o nome dela. Por parte da irmã Angélica, aquela que fez a solicitação para a filha Julinda, né, que se encontrava internada logo no começo do livro. Então, antes desse chamado, o Dr. Bezerra, com o Filomeno de Miranda, estavam naquele salão, lá no Rio de Janeiro, acompanhando um desfile de fantasias a título de assistência, que era a que eles foram chamados, e ali então fizeram algumas observações sobre o status, né, daqueles espíritos que estavam ali encarnados, muitas vezes ali revivendo lembranças do passado, e essas lembranças se manifestavam nesse presente através das atividades, dos interesses que eles ainda tinham, né, de resgatar aquelas lembranças, né, da vivência material que eles tiveram. Então, bastante instrutivo para nós. E agora, então, no capítulo 16, considerações sobre sessões mediúnicas. Então ele diz assim para nós: ao cair da tarde, acompanhando o diretor, fomos à enfermaria em que se encontravam Fábio e o seu amigo, em recuperação através da terapia do sono. A gente lembra, né? Fábio e o amigo eram dois daqueles 5 jovens que desencarnaram naquele acidente. Lembrando, né, que assim que começaram o tratamento, né, os tratamentos dos corpos, por parte do IML, por parte de funerárias e tudo mais, os 5 sofreram fortes perturbações. Porém, esses 2, Fábio e o amigo, conseguiram ficar ali naquele posto de socorro, sendo auxiliados, sendo assistidos pelas equipes espirituais, enquanto os outros 3, muito ligados ao mundo material, à vida material e pelas próprias viciações, foram facilmente atraídos para aquele ambiente onde certamente ali agravariam suas próprias condições, assim como também agravariam as condições das pessoas, né, principalmente dos familiares envolvidos naquele tratamento, né. Então aqui estavam os 2 sendo atendidos e ali em recuperação na terapia do sono. E ele diz assim agora, bem interessante esse começo: ambos se apresentavam agitados, demonstrando experimentar as dores acerbas que os faziam despertar com fáceis alucinada. 2 auxiliares atendiam-nos, pacientes, tentando infundir-lhes paz através de palavras amigas que transpiravam confiança. Então os 2 ali, despertando, né, com agitação, como se fosse acordando de um pesadelo, estavam naquele posto de socorro sem estarem devidamente orientados sobre o que exatamente tinha acontecido. Mas eles sofriam, né, essas dores, essa alucinação, em virtude das influências que vinham exatamente por parte
dos familiares. O Dr. Bezerra vai esclarecer para nós aqui em seguida. Ele diz assim: é chegado o momento da inumação cadavérica, ou seja, do sepultamento. As famílias, em dor superlativa, lamentam o infausto acontecimento que as dilacera e chama-os nominalmente com exclamações de inconformismo que se transformam em agentes mentais dilaceradores que os alcançam. Então são aquelas cenas que infelizmente, né, nós acompanhamos em muitos funerais em que as famílias, né, inconformadas com a perda daquele ente querido, né, são tomadas de desespero, de inconformismo, né, e irradiam pensamentos bastante dolorosos em busca daquele ente que partiu. Só que esses pensamentos dolorosos chegam até eles e muitas vezes os arrastam até esse ambiente, causando então ali, né, nessa comunicação mental, toda essa dor, toda essa perturbação em ambas as partes. Porque então é um intercâmbio que acaba acontecendo. A família emite esses pensamentos e os espíritos agora desencarnados retribuem, mandando também as suas agonias, as suas aflições. E aí, portanto, então, nessa via de mão dupla, nós encontramos ali muitas dores que acabam se tornando superlativas, como foi colocado pelo Dr. Bezerra. E diz assim: eles ouvem e não entendem o que se passa, não têm ideia do que lhes sucedeu, nem sequer possuem qualquer preparo para o retorno nesta circunstância. Então eles sofrem o efeito dessas ideias, eles estão inconscientes naquele estado de perturbação que Kardec descreve para nós, né, e os espíritos nos instruem sobre esse período inicial de adaptação no plano espiritual. E aqui então mostra para eles que eles estão ali naquele local, não apenas inconscientes, sem entenderem o que está acontecendo. Eles realmente não têm sequer lucidez para entender esse estado. Como nós vimos lá no nosso livro E a Vida Continua, André Luiz ele traz para nós, né, aquele pequeno hospital em que aquele hospital em que muitas pessoas se encontravam ali, e algumas das pessoas ali que eram internas, né, deram então, né, André Luiz trouxe para nós o diálogo delas, que elas estavam ali, né, será que a gente morreu? Será que a gente não morreu? O que será que aconteceu? Porque eu peço para visitar a família, eles não permitem, então algumas pessoas dizem que a gente já morreu. Nesse caso, eles estão lúcidos, embora sem consciência da nova condição. Isso porque não foi devidamente tratado ainda, não havia chegado o momento. Mas aqui o que nós encontramos é que mesmo conversando com essas pessoas, com esses jovens, eles não teriam condições de assimilar essa nova realidade. Então para eles era algo completamente fora de qualquer entendimento. Então na verdade eles estavam ali naquela dor, naquele sofrimento, né, naquela angústia toda, e somente depois que esse período passasse é que eles começariam a ter um melhor entendimento, começaria a ter aquele lampejo de lucidez para que pudessem conversar com eles. Nesse momento, então, aqui os assistentes, né, os espíritos aqui que trabalhavam, os auxiliares, procuravam acalmá-los dentro do possível, porque era exatamente a condição em que eles se apresentavam naquele momento, né, em que eles se apresentavam. Bom dia, André, bom dia, embaixador. O Brás colocou aqui, né, eu vi caso de uma senhora que abandonou a igreja porque Deus deixou acontecer uma tragédia em sua família. Eu me lembro, Brás, né, na minha própria família teve, isso foi lá por volta... Eu me lembro, eu tinha 11 anos na época, essa imagem me fixou bastante, né, em que meu avô havia desencarnado, isso em 14 de janeiro de 1980, na época, mais ou menos isso, ou por volta dessa data. E aí então eu me lembro, né, das minhas tias se debruçando sobre o caixão e chorando alto, gritando alto com muito desespero, né? Então eu me lembro dessa cena e a gente fica imaginando, né, dessa cena para tantas outras que a gente encontra, né, de pessoas que desmaiam, pessoas que gritam, pessoas que são ali acudidas pela família no desespero. Aquela cena que nós observamos naquele ambiente, né? Bom dia, Didman. A cena que nós vemos naquele ambiente, elas podem ser transformada na nossa imaginação aqui nas energias mentais, nos fluidos que são manipulados por aquelas mentes, naquela dor tão aguda, tão intensa que elas estão sofrendo. Então aquelas energias acabam se transformando em grandes tempestades emocionais.
atingindo todas as pessoas presentes e aqueles que estão ausentes também, né? Ou seja, a distância, né? Então, temos esse problema, né? Beleza, Dudu? Então, encontramos exatamente esse tipo de cenário. E as pessoas inconformadas, a fé acaba sendo abalada durante, né, aquele período do velório ou do sepultamento que a gente vê, ou até mesmo antes disso, durante a recepção da notícia, né? E até mesmo depois, né? O que causa naquelas pessoas depois, né? Então, esse realmente é um cenário bastante problemático. Mas vamos lá, seguindo, ele diz assim: aplicou em Fábio primeiramente expressiva carga de energia anestesiante que o acalmou, fazendo o mesmo com seu jovem companheiro que chorava, agônico, em perturbação profunda. De imediato elucidou, aqui no caso, o Dr. Bezerra. Este é um dos instantes mais difíceis para o recém-desencarnado que perdeu o corpo, sem dele libertar-se. Há, como é natural em casos desta e de ordem semelhante, um apego aos despojos físicos muito acentuado. Então aqui a gente já começa nesse ponto, lembrando primeiro do apego do espírito no vínculo com seu corpo físico. Nós vemos que eles estão distantes do corpo físico, porque estão ali sendo assistidos, né, nesse posto de socorro, mas ali muito ligados mentalmente e fluidicamente também a esse corpo. E ali então nós vamos encontrar a parte da inumação propriamente dita, do sepultamento, nós vamos encontrar cremação, antes disso nós vamos encontrar a necrópsia. Então, todos esses eventos em que há essa manipulação do corpo físico repercute no espírito, né? Então, realmente, ali quando mostra para nós, e até mesmo aqui um pouco antes, o Dr. Bezerra colocou aqui para nós, né? Quando ele diz assim, deixa eu só pegar aqui o trechinho, ele diz assim para nós, espera só um pouquinho. Ele colocou para nós aqui a falta de preparo, né? Aqui, ó. Não tem ideia do que lhe sucedeu, nem sequer possuem qualquer preparo para o retorno nessa circunstância. Esse retorno que ele comenta é exatamente a educação para a morte, né? A consciência da desencarnação, o entendimento, né, da necessidade do espírito, da transformação moral, do esclarecimento sobre a continuidade da vida. Então, a falta desse entendimento, e ainda mais nas circunstâncias em que eles desencarnaram, com toda aquela violência, com todo o entorpecimento em que eles se encontravam por causa do uso das substâncias, acabou então agravando ainda mais a condição dele. Então tudo isso acabou prejudicando cada vez mais. Então, como se isso não bastasse, né, o vínculo que o espírito tem com o seu corpo físico, demais, os vínculos familiares são fortes cadeias que amarram as criaturas umas às outras nessas horas mais poderosos, né? Quando se percebe a nulidade de qualquer recurso que atenue a angústia de uma separação, que muitos ainda supõem eternas, né? Então, é uma separação eterna, a falta de entendimento. Então o espírito sofre na desencarnação, a família sofre por causa do entendimento, da inconformidade, da revolta que sente naquele momento, e como se isso não bastasse, ainda há essa ligação mental entre ambos. A morte em tais circunstâncias, em tais situações, transforma-se em fator preponderante de neuroses e psicoses mais profundas que conduzem a loucuras e ao suicídio. Isso então na família, né? Então, quantas famílias entram em profundo desequilíbrio, quantas famílias passam por essas psicoses, e até mesmo, em muitos casos, no próprio suicídio, por não suportarem a ausência daquele ente querido, né? Lamentavelmente, as religiões tradicionais, embora o respeito e a consideração que nos merecem todas as escolas de fé, não lograram desmitificar a morte, tranquilizando os que ficam no mundo e preparando por antecipação os que partem. Então, nesse caso, a gente tem ali, né, a morte se torna para nós um tabu muito grande. Já é natural para todos nós o medo da morte, a cultura que a morte, a forma como nós cultuamos a morte, vivenciamos, né, as suas consequências, e nesse caso as escolas de fé
que são essas escolas que educam o espírito, essa matéria que trata da morte, que trata da desencarnação, é uma matéria muito pouco explorada. Até mesmo pelo próprio medo, pelo próprio tabu, receio. Existe aquele preconceito, né? Não vamos falar de morte porque isso atrai essa desgraça para a nossa família. Então acaba não tendo, e muito mais do que isso, a dificuldade de abordar a ideia da morte é até mesmo por falta de condições, falta de recursos. Porque como é que uma religião vai falar sobre a vida além da morte se ela não conhece a vida além da morte, além daquilo que está escrito, né, na ideia do paraíso, na ideia das entidades que existem no mundo espiritual? Para você falar de alguma coisa, você precisa ter informações. E aí então que o Espiritismo traz a sua contribuição, exatamente através da relação que existe entre os dois planos, pela mediunidade, trazendo as instruções dos espíritos sobre a vida no mundo espiritual e o processo de desencarnação, e o próprio depoimento dos espíritos que se encontram no mundo espiritual, trazendo um pouco da sua realidade, desde as realidades mais difíceis até as realidades mais luminosas, né? E por isso Kardec, então, elaborou para nós ali o livro Céu e Inferno, naquela segunda parte, que trata para nós ali dos depoimentos, das entrevistas com os espíritos, em que ele mostra as realidades de vários grupos, desde aqueles espíritos nas condições mais precárias, que é o caso dos suicidas, até daqueles espíritos que apresentam a condição mais equilibrada, mais sublime, que é a dos espíritos felizes. Então, por isso, ao lermos aquelas entrevistas, aqueles depoimentos, nós vamos tendo uma ideia das condições daqueles espíritos no plano espiritual. Bom dia, Marli. E agora, mais do que isso, né, quando nós vemos ali pós-Kardec, através dos diversos livros que os espíritos foram trazendo, né, principalmente ali aqueles livros considerados efetivamente espíritas, e não apenas livros psicografados, né, conversamos sobre isso já lá no livro de Dona Ivone, que ela fala para nós, né, no Devassando o Invisível, se eu não me engano, e ela então comenta para nós sobre o livro espírita, né, naquela parte do amigo beletrista, né? Então, beletrista é a expressão que ela usa de belas letras, então são os escritores, e aquele espírito insistia com ela de querer trazer a sua história para que ela publicasse. E aí então no capítulo seguinte ela fala sobre o livro espírita. E ela comenta exatamente que o livro espírita, envolvido ali, embasado na doutrina espírita, ele traz a história dos espíritos, mas embasada na doutrina para que tenha uma finalidade educativa. E não apenas ali um folhetim do plano espiritual, trazendo um pouco da história, das curiosidades de quem é o espírito, o que ele está fazendo. Então, o livro efetivamente espírita que veio pós-Kardec, esses livros então trouxeram para nós a descrição, né, a imagem do mundo espiritual, que embora através de visões muito pessoais, era o caso de André Luiz, de Filomeno de Miranda, de outros espíritos, né, Patrícia, Luiz Sérgio, e outros espíritos também que tiveram oportunidade de trazer um pouco da sua experiência, começaram então a pintar para nós um quadro de imaginarmos o mundo espiritual, não um mundo abstrato, né, como por exemplo um espaço vazio, cheio de espíritos flutuando, mas um plano espiritual que tem a sua estrutura, que tem a sua organização, que tem a sua dinâmica. Então o Espiritismo começou a mostrar para nós o mundo espiritual agora, que é um mundo mais palpável, ainda que seja um mundo que temos dificuldade de elaborar na nossa imaginação, exatamente por falta de uma presença efetiva nossa, e presenciarmos isso visualmente, pelo menos lembrarmos disso tudo, né? Então a doutrina espírita mostra para nós que a morte é apenas uma passagem de fato, não é apenas um jargão. Porque nós vemos muito isso, né, que o Espiritismo fala, a morte é somente uma passagem, mas uma passagem para onde? Aí depois ele mostra o que vem depois dessa mudança de condições dos espíritos, de encarnado para desencarnado. Já as demais escolas de fé não têm essa possibilidade, a não ser falar sobre o céu através de alegorias fantasiosas ou então do inferno, que também traz aquela imagem aterradora, com sofrimento eterno, então com uma contemplação eterna. Então, quando se fala do momento da morte que nós estamos vivendo, qual é exatamente a educação espiritual que nós recebemos para entender esse momento? Se a nossa educação não é sólida o suficiente para trazer para nós esse esclarecimento, a morte para nós é aquele momento, é o pior momento da nossa existência.
Tanto que se nós perguntarmos, fizermos uma entrevista pública aberta e perguntarmos qual é o pior momento da vida do ser humano, ele vai dizer a morte. Porque é o momento em que tudo acaba. É o momento em que tudo se perde, é o momento de maior perda que nós temos. Mas quando se fala para a doutrina espírita, qual é o pior momento para você? O pior momento nosso é o do sofrimento, em que nós mesmos criamos situações dolorosas. E a morte é parte de um processo que simplesmente vai nos trazer a continuidade da vida no mundo espiritual. Claro que nós ainda trazemos esse atavismo de que a morte é algo muito doloroso. Então, mesmo com esse esclarecimento, a ideia da morte ainda traz para nós um desconforto muito grande. Mas a esperança de que após esse momento nós reencontraremos esse mundo espiritual com todos os nossos entes queridos, numa condição diferente, a possibilidade da nossa transformação, do nosso crescimento, isso modifica a visão da morte. Tanto é assim que quando eu pelo menos tenho essa experiência, né, quando eu tenho contato com alguma coisa que fala de velório, com alguma coisa que fala de cemitério, a primeira imagem que eu vejo é uma visão realmente material, em que ali se encontra um corpo, ali se encontram túmulos, mas dessa passagem nós vamos então chegar no mundo espiritual em que todas aquelas pessoas estão vivendo as suas experiências agora. Então realmente ali, aquele local não é realmente o fim, mas ele é apenas uma passagem. E cada espírito, a partir daquilo que a gente estuda, vai ter a sua passagem condizente com a sua própria condição. Uma passagem mais tranquila, uma passagem mais perturbadora, cada um vivendo a sua experiência. Então é isso que o Dr. Bezerra comenta conosco aqui nesse trecho, quando ele diz assim: lamentavelmente as religiões tradicionais, embora o respeito e a consideração que nos merecem todas as escolas de fé, não lograram desmistificar a morte, tranquilizando os que ficam no mundo e preparando por antecipação os que partem. Então a doutrina começa a trazer para nós então a preparação para a nossa própria passagem, falando sobre a nossa imortalidade, a continuidade e tudo mais, e também para aqueles próprios que ficarão aqui acompanhando a partida dos seus entes queridos. Então essa que é a grande diferença que nós encontramos. A Fabi colocou assim: nessa semana faleceu a mãe de um coleguinha do meu filho, né? Falei para que ele poderia conversar com a criança sobre o que conversamos, né, da continuidade da vida, etc., pois o Espiritismo era consolador. Ele me olhou com uma carinha de dúvida, né, e perguntei, né, se ele sabia que a vida após a morte para o Espiritismo é diferente. E expliquei um pouco sobre a visão das outras religiões. Ele ficou absolutamente espantado. Daí a gente vê a importância da divulgação do Espiritismo e do quanto essa crença é consoladora, porque realmente desmistifica a morte, como disse o benfeitor agora, né? Então faz grande diferença, né? Então assim, essa falta de entendimento do que é a morte, né? E a gente vê muito isso, né? Eu cheguei a trazer para vocês já esse comentário de um artigo que foi escrito: A Visão da Morte das diversas religiões, né? Isso foi publicado numa revista, não me lembro se era Super Interessante, se era uma outra, não me lembro qual era. Mas assim, existe aquela ideia, né, de que os jornalistas colocam assim: para os católicos o espírito vai para o purgatório e aguarda o juízo final. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Para os evangélicos assim, para os budistas assim, para os muçulmanos, para os judeus assim, e para os espíritas acreditam na vida após a morte. Simplesmente assim. Só que, na verdade, quando nós falamos da vida após a morte, nós entendemos exatamente tudo aquilo que acontece no mundo espiritual a partir desses relatos. Então não é apenas uma crença, acaba se tornando para nós uma convicção. Por isso a morte começa a ter uma outra conotação. Começa a ter uma outra aparência, porque nós entendemos realmente que não é a linha, a estação terminal da nossa existência, mas é uma estação intermediária em que nós passamos por ela e seguimos a nossa viagem naquela grande trilha, né, naquele grande trilho que nos aguarda no futuro. Então essa é a visão que nós encontramos. O Dr. Bezerra ele vai complementar para nós assim: ao Espiritismo, com a sua estrutura ético-religiosa firmada no Evangelho de Jesus, cabe a grandiosa tarefa de diluir das mentes o pavor da morte, educando os homens sobre a maneira de encará-la, ao mesmo tempo ensinando a valorização da vida. Então não é apenas falando o que existe depois, mas é falando que esse momento para nós agora também é um momento especial, que é o momento da nossa encarnação, é o momento da nossa vivência, das experiências aqui que nós precisamos.
Ressalvadas outras finalidades expressivas, as sessões práticas ou mediúnicas do Espiritismo assumem igualmente a função consoladora, pelo lenir de saudades e diminuir de dores que propiciam, através do abençoado intercâmbio espiritual, não somente das entidades veneráveis, como daquelas que sofrem, ensinando pela dor a correta vivência do amor, mas também pelo facultar o retorno dos seres amados ao convívio afetuoso, pela palavra oral ou escrita, das materializações ou nas fortes induções mentais de caráter intuitivo. Escola de bênçãos superiores, a sessão de intercâmbio é medicação para os espíritos de ambos os lados da vida, estímulo e prova da sobrevivência, por cujo valioso concurso assumem-se responsabilidades morais e coragem para vencer as vicissitudes do caminho de ascensão. Então, nesse trecho, ele já começa a dizer para nós algo importante, quando ele diz assim no começo: ressalvadas outras finalidades expressivas, ou seja, quais são exatamente ali as atividades do Espiritismo? Aí nós vamos encontrar a parte do estudo, a parte do desenvolvimento dos valores, da fraternidade, de toda a parte social. Fala para nós também sobre a parte consoladora dos trabalhos que são feitos, por exemplo, em atendimento fraterno, em atendimentos de cura. Então, são diversas as finalidades. Então ele coloca, ressalvadas outras finalidades, as sessões práticas assumem função consoladora. Nesse caso, na comunicação com o mundo espiritual, no lenir de saudades e diminuir de dores. E então esse intercâmbio espiritual traz a realidade da vida no mundo espiritual, e não apenas a realidade, mas traz também a palavra dos espíritos que desencarnaram, seja através da fala, seja através da escrita, ou das materializações, ou das próprias induções mentais, no caso das intuições, mas traz a presença daqueles entes que eram considerados simplesmente mortos, mas mais vivos do que nunca, e trazendo a consolação para os seus entes queridos que ficaram, e ao mesmo tempo sendo também consolados com essa possibilidade de trazerem essa palavra e de perceberem a reação, o efeito que isso provoca sobre aqueles que ficaram. Então por isso que ele coloca para nós, escola de bênçãos superiores, a sessão de intercâmbio é medicação para espíritos de ambos os lados da vida, estímulo e prova da sobrevivência, e é então por cujo valioso concurso assumem-se responsabilidades morais e coragem para vencer as vicissitudes do caminho de ascensão. Então nos fortalece diante das experiências dolorosas que nós estamos vivendo, mostrando que esse sofrimento não é simplesmente sofrer por sofrer, mas é a experiência de superação e coragem que nós precisamos vivenciar, tendo em vista aquilo que nos espera no futuro. Isso é muito importante para nós. O amigo fez uma reticência proposital. Havia nele um entusiasmo sadio e grande respeito pelo ministério mediúnico que lhe transparecia na face e ressaltava as palavras. Imediatamente continuou. Aqui agora ele vai entrar para nós sobre, como eu falei para vocês, bom dia Sandra, ele vai trazer para nós agora uma visão sobre a mediunidade mesmo, sobre o trabalho mediúnico, e não apenas relacionado com esses espíritos que nós estamos tratando ali dos jovens, né? Então agora entra numa parte bem interessante aqui para o nosso esclarecimento. Imediatamente continuou. De tempos em tempos, amiudadas vezes, surgem movimentos antimediunistas entre respeitáveis estudiosos e obreiros da doutrina espírita, que então sofrem inspiração negativa. As entidades perversas que se veem desmascaradas, desmanchadas suas tramas e coluios nefastos através da mediunidade digna, combatem sistematicamente essa porta de serviços, tentando cerrá-la, ora pela suspeita contumaz, ora pela desmoralização e vezes outras pela indiferença geral, desfrutando então, esses inditosos, de área livre para o comércio infeliz, que estabelecem e o prosseguimento das ardilosas quão inclementes perseguições que promovem. Aqui ele diz o seguinte para nós:
que de tempos em tempos é observado o movimento antimediunista. Ou seja, nós vemos dentro do próprio movimento espírita, muitas vezes, aquele desinteresse pelo trabalho mediúnico. Né? Então ele diz assim, olha, na época em que Kardec fazia todas aquelas reuniões e coisa e tal, muitas mensagens chegaram e essas mensagens foram publicadas em livros. Então nós temos os livros, então não temos mais necessidade de receber mais nada dos espíritos. Então quando se fala em trabalho mediúnico, é fazer um trabalho mediúnico para quê? Para ouvir mais do mesmo? Para ficar vendo ali aquela ideia do enaltecer do orgulho dos médiuns? Para criar aquele ambiente misterioso, sobrenatural dentro do centro espírita, fazendo com que as pessoas não se instruam? Então são diversos os argumentos que vão surgindo. E aqui o Dr. Bezerra ele traz algo interessante, que ele diz que muitas dessas ações anti-trabalho mediúnico vêm exatamente por parte dos próprios espíritos. Porque é através da mediunidade, através dos trabalhos de desobsessão, os trabalhos de atendimento a espíritos sofredores, do trabalho de esclarecimento, é que esses espíritos são desmascarados. Então, quanto mais eles conseguem fazer com que haja uma rejeição para esses trabalhos, maior é a facilidade que eles têm de agir. Por isso coloca para nós. Então, esses inditosos de área livre para o comércio infeliz, que estabelecem e o prosseguimento das ardilosas como inclementes perseguições que promovem. Então eles nos influenciam naturalmente sem que nós tenhamos recursos para poder fazer os devidos tratamentos, realizar os devidos tratamentos para poder auxiliar aqueles que sofrem. Quantos são levados ao desespero, ao sofrimento, ao vício, ao suicídio, por influências espirituais e simplesmente não são atendidos porque não existe mais trabalho mediúnico. Ou se existe o trabalho mediúnico, ele existe direcionado para determinadas atividades. E quantas pessoas precisam tanto desse auxílio? Né, nós chegamos até a ver, é muito engraçado, quando eu comento, né, sobre o trabalho que nós fazemos aqui no nosso estudo, e eventualmente, né, surgem comunicações dos nossos amigos, comunicações belíssimas, que trazem para nós ali ensinamentos extremamente valiosos. Quando eu comento que isso acontece num trabalho que acontece na internet, amigos que são bastante experientes no trabalho mediúnico arregalam os olhos e falam assim, mas como é que esse trabalho funciona? Já imaginando, né, toda aquela parte de mistificação, de influências espirituais, sem sequer conhecer o conteúdo. Então, quer dizer, nós fomos educados de um bom tempo para cá em rejeitarmos os trabalhos mediúnicos, não apenas pelos cuidados que são necessários, mas simplesmente pelo medo de fazer. Não se pode mais fazer trabalho. E até mesmo a gente percebe nas características das mudanças do trabalho, como era o caso, por exemplo, Kardec trazendo para nós instruções sobre as evocações. Nós vimos isso na Revista Espírita que nós estudamos, né, naquele último artigo, que falava, né, quem são os espíritos que podem ser evocados, como fazer as evocações e tudo mais. E aí, de repente, todo mundo diz assim, não, o telefone só toca de lá para cá. Então, quer dizer, se essa comunicação depende da boa vontade dos espíritos, e eles falam o que eles querem e não aquilo que nós estamos precisando naquele momento, simplesmente não vale a pena fazer. É o que é colocado para nós aqui então. E ele diz ainda, no Tabor, né, no Monte Tabor, lá naquela passagem do Novo Testamento, o mestre, acompanhado dos discípulos amados, procedeu à memorável sessão mediúnica, quando se transfigurou e parlamentou com Moisés e Elias, totalmente materializados, examinando questões de alta relevância ao esplendor do dia. Logo desceu o monte e prosseguiu no mesmo clima, quando atendeu ao obsessor que atormentava um jovem que convulsionava sob sua truculência, babando e gemendo com crises epileptiformes, né, com epilepsia, né? Ficando desmaiado e com filetes de sangue nos lábios. O Senhor repreendeu-o com sua autoridade e o expulsou, liberando o paciente, cuja prova terminava sob as bênçãos do amor. Ali se realizara uma perfeita fluidoterapia com o obsesso, socorro ao obsessor e o intercâmbio superior com os líderes israelitas desencarnados, qual ocorre nos trabalhos espíritas práticos, sob os rígidos códigos da moral evangélica. Então, naquele exemplo, mostra-lhe Jesus fazendo um trabalho de desobsessão,
atendendo aquele que estava sendo obsediado com o trabalho de fluidoterapia, e mais ainda o intercâmbio com os espíritos, com esses líderes israelitas, né, no caso Elias e Moisés, agora desencarnados, trazendo ensinamentos valiosos, como acontecem nas reuniões mediúnicas que seguem efetivamente essa moral evangélica. Inspirados, ele diz assim para nós, né? Esse código moral significa a aplicação do objetivo da reunião mediúnica. Então é o trabalho de caridade, né? É o trabalho de fraternidade, é a preparação dos médiuns no trabalho de humildade, nos trabalhos fugindo daquele orgulho, daquela vaidade típica, né? Então esses rígidos códigos significa o propósito, não é uma rigidez de conduta, como se houvesse uma cartilha em que não pudesse seguir, mas são códigos morais. Então significa fazer com que todo o trabalho mediúnico, como qualquer outro trabalho dentro de um centro espírita, seja movido pelas melhores intenções morais do evangelho que nós estudamos. Então cada grupo assim, são os reais propósitos que nos movem. E não aqueles trabalhos que são feitos apenas para enaltecer vaidades, apenas para satisfação de curiosidades. Então, naqueles trabalhos verdadeiramente, a gente pode ver, por exemplo, né, colocando aqui uma referência que nós podemos conhecer, o trabalho que era feito, por exemplo, com o Chico, quando as reuniões mediúnicas aconteciam, em que ali realmente não havia brincadeira. Então, não é essa questão de rigidez em termos de rituais, em termos de dogmas, né, mas a rigidez do código moral. Fazer realmente com sinceridade, para que a presença dos espíritos seja uma presença sincera, uma presença verdadeira, né, com propósitos nobres. Então essa é a verdadeira intenção. Embora nós tenhamos aqui as nossas fraquezas, né, pelo menos o nosso trabalho nós fazemos com o nosso código moral, com aquela rigidez meio flácida, né, mas a gente se preocupa bastante com a qualidade do nosso trabalho, e por isso a gente tem a assistência que tem. Né? Então qualquer trabalho que se desenvolve com essa sinceridade, com essa vontade de se fazer, de obter esses resultados, do propósito de auxiliar, né, de prestar caridade verdadeiramente, é esse trabalho que segue esse rígido código moral. Né? Dudu colocou, né, quando no centro diziam que a mediunidade era só para trabalhar no lar, eu nunca concordei, né, desde o momento em que me senti adestrado e sabendo filtrar mensagens que não valeriam a pena ser colocadas em certas ocasiões. Resolvi abrir meu campo mediúnico aqui e está dando certo, né? Pois é. Né? Então, na verdade, assim, a ideia da mediunidade, de algumas gerações de espíritas para cá, ela acabou realmente criando, né, se revestindo de uma capa de muito mistério, né, de muito medo, e sim, claro, né, sempre lembrando da importância do estudo e do cuidado para que o trabalho aconteça, mas as pessoas ficaram com medo do trabalho mediúnico. Então, assim, mas o Chico fazia em casa, mas o Chico é o Chico. Quer dizer que fora do Chico não há salvação, então? Os espíritos não vão auxiliar mais ninguém que possa fazer um trabalho sincero, verdadeiro, já que próprio Kardec fazia isso e instruía para se fazer dessa forma. Então nós acabamos mudando um pouco e criando um misticismo em cima do trabalho mediúnico, né, em que só podem realizar aquelas pessoas que trazem o crachá dourado do centro espírita. E um trabalho simples que pode ser feito, já que esse intercâmbio significa eu estar sintonizado com espíritos que desejam ajudar e eu desejando receber ajuda. Pronto, o trabalho acontece. É a intenção por parte das duas dimensões. Eu desejo e eles desejam, vamos fazer juntos, pronto. Sem esse cerimonial que existe, né? Pois é, então assim, acaba criando, né? Então, é um cuidado excessivo que acabou tendo, que acabou criando esse misticismo. E a gente encontra também, né, esses pensamentos muito rígidos, que vão se mostrando também, aí então a coisa fica mais difícil ainda. E Kardec imaginava, né, que depois do tempo dele, os trabalhos mediúnicos aconteceriam com toda facilidade para que os espíritos pudessem fazer os seus ensinamentos. E a gente teve, na verdade, ali uma atrofia, né, do entendimento do trabalho mediúnico comparado com aquilo que Kardec produzia na sua época. Mas vamos lá, seguindo com a nossa instrução, ele diz ainda. Então ele falava aqui sobre o trabalho de Jesus, né? Ele continua falando ainda sobre aqueles que são rígidos no trabalho antimediúnico, né? Inspirados, portanto,
por mentes perturbadoras, ociosas, vingativas de diversas gamas, surgem companheiros ciosos da preservação, ciosos são cuidadosos, né? Cuidadosos da preservação do patrimônio doutrinário, investindo contra as reuniões mediúnicas. Então eles são tão cuidadosos com a pureza doutrinária que acabam resistindo às reuniões mediúnicas. Alguns alegam excesso de animismo, outros exageros no mediunismo, mas outros afirmam que esse período está superado, e não falta quem diga serem tais serviços prejudiciais ao equilíbrio mental e emocional de pessoas nervosas, de personalidades psicopatas. Então esses são os argumentos que são utilizados hoje. Ah, mas os médiums hoje é muito mais animismo do que mediunidade. E depois, mas qualquer coisa, os espíritos têm que falar alguma coisa. Outros dizem da superação, que primeiro o fenômeno vinha para despertar a consciência. Hoje nós temos tudo nos livros. Eu me lembro de Alamar Regis, que foi, nós conhecemos, grande trabalhador aqui em prol da divulgação do Espiritismo. Ele tinha uma frase, fazer Espiritismo com os Espíritos. E não fazer o Espiritismo apenas com os livros. Porque o Espiritismo é fruto da comunicação mediúnica, do intercâmbio. E não apenas com instruções, mas uma relação natural com os espíritos. Então, quando diz para nós assim que essa fase de fenômenos já acabou, então quando se fala hoje em reunião mediúnica, vira quase que um espetáculo, né? Mas é um espetáculo misterioso, aquele espetáculo fechado. A naturalidade da comunicação simplesmente acabou. Porque hoje tudo é cerimonial. E ele fala ainda sobre o efeito prejudicial sobre pessoas que trazem uma personalidade psicopata ou trazem ainda uma fragilidade na saúde mental. Não nos parece que estejam com razão, diz aqui o Dr. Bezerra. É verdade que o animismo medra em larga escala, cabendo, no entanto, ao estudioso da doutrina, ao invés de coibi-lo, educar o sujeito, fazendo-o libertar-se das impressões profundas que lhe afloram do inconsciente nos momentos de transe, qual oportuna catarse que o auxiliará a recobrar a harmonia íntima. Então, se alguém... O que é o animismo? Só para a gente poder lembrar. O animismo é uma manifestação do inconsciente do médium. Então, no momento em que ele entra num estado de transe, eventualmente ele pode resgatar lembranças adormecidas ou traumas que ficaram guardados e ele próprio psicografa, sem se dar conta que ele fala sobre ele mesmo ou ele mesmo está falando. Isso é o animismo, ou seja, é a manifestação da própria alma. Enquanto que a mediunidade é a comunicação dos espíritos desencarnados, ou mesmo encarnados também, mas de espíritos que vêm através dos médiuns. E muitos desses médiuns que não estão ainda devidamente educados acabam não tendo essa percepção se aquilo que eles trazem é uma comunicação mediúnica ou é algo deles mesmos. E muitos colegas de trabalho num grupo mediúnico acabam criticando, dizendo, mas ele só psicografa coisa que é animismo. Bom, nesse caso, os dirigentes devem educar aquele médium para que ele consiga filtrar. E não simplesmente criticá-lo por ser ali um médium que traz essa informação, que traz esse tipo de conteúdo. É necessário fazer o trabalho de educação. Então, quer dizer, o remédio não é criticar e isolar. O remédio é trabalhar e preparar cada vez mais. Esse é o primeiro ponto. Fabi colocou, não existe, mas existe a necessidade de cuidados, não aquele formalismo extremo que muitas vezes mascara o esforço de intenções sérias e esforço de vivência, mas cuidados mesmo com o estudo, com o intercâmbio, com o proveito útil das comunicações, isso é fundamental. Então o trabalho mediúnico acontece quando existe ali a preparação. E não simplesmente aventuras mediúnicas que vão acontecendo. Então, sem esse trabalho, certamente ali haverá prejuízos, tanto na parte moral, como no próprio desenvolvimento do trabalho. Então, não se abre mão disso. Digo isso porque quando comecei era natural sim, mas sem conhecimento poderia ser ruim. E o conhecimento, não consegui. E sem o conhecimento não conseguimos
E o conhecimento não conseguimos com a leitura de um livro. Aliás, não me considero conhecedora de nada, né? Acho que é até por isso que me faz ficar muito mais em sobreaviso alerta quando vem uma mensagem, né? Então, o trabalho, a gente lembra que o trabalho é um trabalho conjunto, né, Fabi? Então existe primeiro a parte técnica do trabalho, existe a parte moral do trabalho, existem as intenções daqueles que participam. E a gente não fala só daqui do nosso grupo, mas de vários outros grupos, né, de centros espíritas e tudo mais. Tudo depende assim de uma série de fatores que vão se conjugando e formando o cenário ideal para que essa comunicação aconteça. E é o que a gente felizmente vê aqui no nosso trabalho. Né, cada um de vocês traz a sua experiência e a gente junto aqui forma um ambiente ideal para isso. Né? A Marli colocou lá em cima, né, minha mãe psicografava no centro e quando fazia o culto no lar. Também existe uma recomendação muito severa por muitas partes, Marli, de dizer que em culto do Evangelho no lar não se faz comunicação mediúnica. Né? E é claro que essa é uma orientação geral. Mas e se você tem, por exemplo, um médium que tem condições de receber uma comunicação? Por que não? Né? O Chico mesmo recebia muitas comunicações durante o Evangelho. E mais uma vez vai vir o argumento, mas o Chico é o Chico. E aí vem de novo a minha contrapartida. Quer dizer então que fora do Chico não há salvação, ninguém mais pode psicografar além dele? Se for um médium que estuda, um médium que tem ali, né, capacidade de trazer essa comunicação. Então, quer dizer, o ambiente ideal que você consegue organizar, que você consegue trabalhar, permite que haja a presença dos espíritos amigos. Como Kardec mesmo, ele publicava na Revista Espírita aquele caso daquela família que fazia reunião no lar, e o pai, que era desencarnado, vinha se comunicar com a família, inclusive puxando a orelha dos filhos que estavam indo mal na escola. E a gente vai dizer, mas Kardec publicava aquilo apenas para ilustração? Apenas para fazer bonitinho para nós? Ou aquilo era uma realidade? Por que aquela realidade desapareceu e hoje nós tomamos tudo com esse formalismo todo? Então, essa que é a situação que acaba acontecendo. Então, tudo deve ser avaliado nas condições que acontecem, sempre visando o lado positivo das comunicações, aquilo que pode trazer de benefício para todo o grupo. Né? Dudu colocou, né, graças a Deus nosso grupo tem conosco, né, mais médiums, né, foi um alívio para mim, isso é bom. Né? Pergunto, né, você já levou algumas mensagens nossas para o Leon Denis para saber da idoneidade? Não, nunca levei, Dudu, até porque a gente analisa o conteúdo que é trazido para nós de toda análise e nós mesmos fazendo aqui as nossas observações. Né? Porque você não pode, por exemplo, julgar o depoimento que um espírito traz sobre a sua própria vida. Ele contou a sua história, ok, ele contou a sua história. Mas em termos de ensinamentos que nós vamos recebendo, tudo aquilo que chega para nós vem muito coerente com aquilo que nós estamos estudando. Então, pegar essa mensagem nossa e submeter para uma avaliação do outro grupo significaria, a princípio, que nós mesmos não temos capacidade de fazer o julgamento. E nós fazemos isso, nós lemos em conjunto, nós analisamos em conjunto, né, nós vemos o teor, vemos ali a coerência com aquilo que nós estamos estudando. Né, então não é apenas ali um deslumbramento, mas são orientações valiosas que chegam. Né, então, para mim, eu não me lembro, né, de nenhuma mensagem que tenha trazido para nós qualquer tipo de desconfiança, pelo contrário. Né, fortalece cada vez mais o caminho que a gente está seguindo, a forma como nós estamos estudando. Isso é muito importante. Né, então, assim, a confiança, né, no trabalho que vocês fazem, no trabalho que nós fazemos juntos e no trabalho que os espíritos fazem nesse intercâmbio conosco. E tudo aconteceu de uma forma muito natural, muito espontânea, né, desde o início. Então, para mim, né, nós temos aqui toda a segurança para fazer aqui o nosso trabalho da forma como ele se desenvolve. Até porque o nosso trabalho não é mediúnico, o nosso trabalho é de estudo. A mediunidade veio como consequência. Né? Então essa é a parte mais importante para todos nós. Como diz a nossa amiga a Celina, né? Mesmo que não se manifestem, eles estão aqui conosco. Né? Até porque para não fazer com que o nosso trabalho seja dependente dessas comunicações. É claro que nós adoramos, né? Mas já pensou, não vamos mais fazer trabalho porque ninguém mais se comunica. Né? Seria até uma incoerência nossa, né, já que o nosso objetivo é, né, é ter um grupo de estudos. E assim esse estudo se estende também do outro lado e é por isso que há esse intercâmbio conosco. Né? Vamos avançando um pouquinho só, pessoal, só para a gente poder seguir aqui com essas orientações, que elas são importantes, só para a gente poder perceber. Né? Diz ainda para nós aqui,
Outro sim, ainda tem aquele falando agora para o grupo nos centros espíritas, né? Outro sim, da mesma forma que muitos se afadigam em doutrinar os desencarnados, realizarão um trabalho valioso doutrinando os companheiros do plano físico, portadores de mediunidade em fase atormentada. Então até mesmo existe isso aí, poxa, eu vou ter que de novo ficar lidando com o espírito perturbado, fazendo sempre aquela coisa, acaba ficando aquela rotina maçante para muitos, né? Sem se dar conta que mesmo que haja, né, uma semelhança entre os casos que vão apresentando, cada espírito que se manifesta é um espírito que precisa de ajuda. É igual atendimento fraterno, né? Poxa, todo dia eu vou lá para ouvir as mesmas reclamações. Pois é, mas são pessoas que estão sofrendo. Mas para aquele atendente que se encontra ali, né, que se encontra cansado, entediado, quer dizer, o problema é com ele agora, não com o trabalho em si. E os chamados excessos mediúnicos não são da responsabilidade das sessões, senão da desinformação dos experimentadores e pessoas que se aventuram nas suas realizações, desarmadas do conhecimento doutrinário e da vivência das suas execuções. Quer dizer, esses excessos mediúnicos significam aqueles trabalhos que precisam de comunicação mediúnica. Né? São aqueles trabalhos que se tornam dependentes da presença dos espíritos. E se você se torna dependente da presença deles, quer dizer que você não tem mais livre-arbítrio e capacidade de fazer nada de uma forma autônoma, a instituição, aqui os encarnados? Então por isso ele coloca, né? Pessoas que se aventuram nas suas realizações desarmadas do conhecimento doutrinário, quer dizer, para que serve o Espiritismo? E da vivência das suas execuções, quais são os resultados e pretensões que cada grupo tem. Por outro lado, todo o monumento doutrinário do Espiritismo foi construído mediante as incomparáveis demonstrações e pesquisas mediúnicas a que Allan Kardec procedeu, oferecendo-nos uma obra insuperável que depois de um século ainda é desconhecida, mesmo dos que a estudam com carinho e afinco. Então estudam no sentido de decorar os livros, mas não estudam no sentido da sua aplicação. É aquilo que nós falamos, né? A doutrina espírita, ela é analisada a partir da nossa visão como encarnados e ela é analisada a partir da visão dos desencarnados. Certamente, quando nós estivermos no plano espiritual, estudando o Espiritismo, nós teremos uma visão completamente diferente da que nós temos hoje. Porque nós estudamos o mundo espiritual, a vida espiritual, a partir da nossa posição de encarnados. Quando nós estudarmos a vida espiritual e a nossa condição espiritual como desencarnados, nós teremos uma revelação. A gente vai perceber que a doutrina espírita para nós aqui é apenas aquela cartilha de alfabetização. E do outro lado nós teremos uma visão muito mais ampla e muito mais profunda, porque ali nós estaremos vivendo isso. E nesse caso, a comunicação mediúnica acontece da mesma forma. Os espíritos trouxeram instruções para o intercâmbio mediúnico. Nós interpretamos a partir do nosso ponto de vista. E muitas vezes nós criamos deformações ou até limitações no exercício da mediunidade por falta de melhor entendimento, mesmo dos que a estudam com carinho e afinco, como coloca o Dr. Bezerra. Nunca estarão ultrapassadas as realizações mediúnicas de proveito incontestável, além do poder que exercem para fazer novos adeptos que então passam a interessar-se pelo estudo da doutrina e seu aprofundamento. Então, trazer a realidade do mundo espiritual para as pessoas faz com que elas se interessem pelo estudo. E não dizer assim, olha, a nossa reunião mediúnica acontece atrás daquela porta fechada lá no cantinho do corredor. E só pode entrar ali quem é. E, quer dizer, isso traz uma visão extremamente mística de um trabalho que poderia se dar de uma forma muito natural. Por fim, a acusação de que afetam pessoas portadoras de desequilíbrios nas áreas mental e emocional não tem qualquer fundamento. Primeiro porque o bom senso, que deve orientar os que dirigem esse admirável mistério, demonstra a impossibilidade de esses pacientes terem uma participação direta na reunião. E depois, porque a orientação doutrinária ensina que a presença dos que se candidatam aos benefícios não é indispensável, já que para os espíritos as distâncias terrenas têm outra dimensão, dispensando-se desse modo
aquela participação física. Ainda aqui, é o despreparo de quem se arroga a condição de dirigente de sessões que responde pela incompetência. Aqui ele está dizendo o seguinte, que muitas pessoas que trazem essa fragilidade na saúde mental são pessoas que devem ser observadas com atenção se forem convidadas para um trabalho mediúnico. Porque uma pessoa que já traz essa patologia, ela não está capacitada para o exercício mediúnico, que pode ser para ela, trazer para ela um grande prejuízo. Eu me lembro de uma passagem do Divaldo, do Raul, que ele dizia assim, não é a mediunidade que prejudica a saúde mental das pessoas, mas são pessoas doentes que são portadoras da mediunidade. E, portanto, precisam ser tratadas na sua patologia, porque elas demonstram naquele momento da sua existência, uma incapacidade de exercer aquele trabalho. E elas não precisam estar presentes na sessão mediúnica para serem beneficiadas pelos espíritos. À distância isso também acontece. Então é o que é colocado para nós. Então esse argumento dizendo que a mediunidade prejudica o médium, na verdade o médium que já está doente precisa ser tratado na sua necessidade. Aqui nossa amiga Neidinha, trazendo para nós uma mensagem, diz assim: mostro-me aqui inteiro, ouvindo e clareando dúvidas que mesmo fora do orbe terrestre se faz conosco aqui no plano onde estamos no momento. O estudo realizado durante tempos nessa sala foi muito bem aceito por tantos que aqui, nas suas dúvidas, precisavam manter a nossa visão e saber que mesmo daqui ainda não sabemos nada, porque temos muito nessas vidas a aprender, e vocês aprendendo e nos fazendo aprender melhor. Obrigado, meus irmãos, por tudo realizado até agora, né? Também, Fabi, pode deixar. Né? Então, a nossa amiga Neidinha trazendo, né? Porque, como a gente colocou, né? Falei para vocês agora, que nós estudamos a doutrina espírita a partir da nossa visão terrena, e no plano espiritual nós teremos uma outra visão. Teremos uma outra visão depois de nós aprendermos muito, né? Porque primeiro nós temos que aprender realmente o beabá, né? Ninguém começa aprendendo de cima para baixo, né? É uma construção que começa no alicerce, e a gente fica muito feliz de poder fazer parte dessa construção com vocês, porque nós estamos nos construindo, né? Para chegarmos depois, estarmos em condições de assimilarmos, né, aquelas orientações mais elevadas. Então tudo vai acontecendo no seu devido tempo, né? Ficamos muito felizes pela presença de todos aqui conosco. Então, seguindo aqui para nós, ele diz ainda assim, falava sobre a saúde mental, né? Tá. Não obstante, reconheçamos a necessidade do conhecimento e preparação doutrinária. Valorizamos muito as condições morais, que são fatores predominantes para os resultados das sessões. Aqui tem uma nota de rodapé, né, que é só para mencionar aqui para vocês, que o caso do Divaldo, ele colocou uma referência ao livro Grilhões Partido. Grilhões Partido, se não me engano, é o segundo livro das publicações do Filomeno de Miranda. E ele faz aqui uma referência à prolusão. E essa prolusão são aqueles textos iniciais dos livros que geralmente são publicados, né, do Filomeno de Miranda, que trazem para nós uma orientação sobre o que é obsessão, o que é mediunidade, né? Então ele coloca assim na prolusão: tendo em vista o grave problema da obsessão que aflige multidões e as infelicita, o grupo que se afeiçoe a esse ministério de socorro a obsediados e obsessores deve observar pelo menos os seguintes requisitos mínimos. Aí ele traz para nós uma visão sobre a equipe de trabalho, que a gente já leu, né, no livro Nos Bastidores da Obsessão. Ele fala bastante sobre obsessores, obsediados, equipe. Então, em cada livro ele vai trazendo essa introdução. E aqui ele faz esse reforço. Ele fala também aqui sobre o obsessor. Depois ele fala sobre o obsediado. Depois vem o grupo familiar. Isso, e o grupo familiar são quatro itens longos que ele traz, trazendo essa introdução. Mas ele segue dizendo o seguinte aqui, vamos lá. Voltando aqui para o nosso Nos Bastidores. Dr. Bezerra diz assim:
conforme as coordenadas mentais que defluem da vivência moral de seus membros, como ocorre em qualquer atividade, estarão presentes entidades equivalentes, oferecendo o que se merece e não o que se deseja. Indispensável, portanto, que o conhecimento, a cultura doutrinária, tenham como suporte o esforço moral do aprendiz, a fim de situar-se em clima de paz e privar de convivências superiores. Novamente calou-se. Só um instantinho. Novamente calou-se, ensejando-me reflexões. Logo ampliou a argumentação. Declaro-vos, afirmou Jesus, conforme anotou Lucas, no capítulo 19, versículo 40, que se estes se calarem, as pedras falarão. Que podemos interpretar em linguagem espiritista como, ao se calarem os discípulos do Evangelho por medo ante as conveniências mundanas, pelos preconceitos ou vitimados pelos interesses mesquinhos, como tem acontecido, as pedras que guardam os mortos rompem-se, falam, já que os desencarnados, não mais submetidos às conjunturas terrenas, proclamam a verdade sem peias nem conciliações com o erro. Então ele vai falando para nós aqui que os espíritos falarão, mesmo que os próprios espíritas queiram impedir que isso aconteça. Olha só que coisa incoerente. Só para a gente poder dar um espaço aqui para a nossa querida Vilma, bem-vinda aqui conosco, primeira visita, né? Então seja bem-vinda. Diz assim para nós, né? Estamos aqui sim. Obrigado a todos pela oportunidade de conversar. O estudo traz dúvidas que também temos. E os cuidados, até a resistência da médium, também me ensina muito, tá aí, Fabi? Porque já usei a mediunidade, mas não o fim, com nenhuma intenção que não fosse promover a mim mesma e conseguir recursos financeiros para meus prazeres e alegria. E o poder? Olha só o que a Vilma traz para nós, né? Deixa eu só até ler de novo aqui. Ela diz assim, e os cuidados e até a resistência da médium também me ensina muito, porque já usei a mediunidade, mas não o fim, com nenhuma intenção que não fosse promover a mim mesma e conseguir recursos financeiros para meus prazeres e alegrias. Então, uma médium, né, que foi aqui quando encarnado, acabou usando a mediunidade de uma forma equivocada. Né? E o poder? Embriaguei-me aquela volúpia de me sentir necessária, absolutamente necessária. Pedidos mesquinhos eram justificados porque eu queria mostrar a minha capacidade de manipular o mundo. Tornei-me uma médium que promovia a dependência dos outros, dando consultas ali e as minhas opiniões também, sem me ocupar em ser útil para alguém, sem me ocupar em fazer algo em favor das pessoas. A mediunidade, amigos, faculdade tão bela, porta de aprendizados e de caridade, eu malbaratei. A oportunidade de servir, de realizar o bem que não fiz em outras vidas, de resgatar com amor débitos e de conquistar amigos e aprendizados, eu perdi. Pudessem sentir o quanto temos de alegria em ajudar, em conquistar amigos, em enxugar lágrimas e em ajudar a fortalecer as asas de nossos irmãos, para que nossos irmãos possam voar por si mesmos. Amigos, cuidados são importantes sim, mas o maior cuidado que recomendo aos médiuns é sigam Jesus. Cada palavra do Mestre nos ensina sobre como agir em todas as áreas da vida, e porque no exercício da mediunidade seria diferente. Prudência sim, e amor sempre. Aproveito para dizer que escrevo, mas com a ajuda da nossa irmã Celina, que deixa em todos o perfume de seu carinho, desejando paz de nosso Mestre Jesus. Então, nossa querida Vilma trazendo para nós ali a sua experiência, né, a sua vivência. Muito obrigado pela participação. A Fabi colocou, né, engolir palavras, né, desse parágrafo, né, e os cuidados. Até a resistência da médium também me ensina muito, porque já usei a mediunidade, mas não com nenhum fim útil, com nenhuma intenção que não fosse promover a mim mesma e conseguir recursos financeiros para meus prazeres e alegria. Pois é, né, Fabi? Então, assim, acaba sendo, né,
um depoimento muito forte, né, que a gente vê assim o aprendizado que o espírito vivencia, que nós estamos vivenciando, né? Agradecemos muito a sua presença, Dilma, e um grande beijo para a nossa querida Celina, nossa querida Ana também ali presente conosco, trazendo mais um pouco dessas instruções importantes. Então, meus amigos, aqui nós paramos um pouquinho, temos ainda 2 páginas aqui, vai rápido, deixa eu terminar aqui, vai. Diz assim para nós, então, Dr. Bezerra. Respeitamos todas as criaturas nos degraus em que estagiam, no seu processo de evolução espiritual. Entretanto, valorizamos os trabalhadores anônimos da mediunidade, os que formam os círculos espirituais de assistência aos desencarnados e de intercâmbio conosco pelo sacrifício, abnegação e fidelidade com que se dedicam ao fanal da consolação e da caridade que flui e reflui nas sessões mediúnicas de todas as expressões sérias, de curas ou fluidoterapia, de desobsessão, de desenvolvimento ou de educação da mediunidade, de materialização com objetivos sérios e superiores, favorecendo o exercício de várias faculdades mediúnicas para a edificação e vivência do bem. Então eu acrescento aqui, ouso acrescentar nessa passagem do Dr. Bezerra, também os grupos de estudos, né? Esses trabalhadores incompreendidos, muitas vezes afadigados, estão cooperando eficazmente no esquecimento a que muitos os relegam, com os benfeitores da humanidade, na construção do mundo novo de amanhã, pelo qual todos anelamos. Os espíritos recém-libertos permaneciam calmos, agora falando de Fábio e do outro jovem, né? Concluindo, o instrutor sábio disse-nos: a irmã Ruth, que é a tia dele, né, está de serviço ao lado dos familiares, tentando acalmá-los. Nas horas porvindouras, quando do repouso físico dos mesmos, ela conseguirá sustentá-los durante o encontro que lhe será propiciado do nosso lado para esse fim. Tudo volverá à normalidade, enquanto amanhã é dia novo de realizações que surgirá para todos nós. Saímos. A noite sombreava o crepúsculo que ainda representava o dia em retirada. Né? Então, aqui finalizando, nesse trecho, o Dr. Bezerra volta agora para o caso, lembrando, né, que os trabalhos aconteciam junto à família durante o velório, lá do corpo dos jovens, né? Enquanto eles, do lado de lá, acabavam sendo assistidos por essa equipe através da fluidoterapia, né, daquela anestesia de que eles tanto precisavam. Mas que, com o passar do tempo, né, depois ali eles teriam oportunidade dos familiares encontrarem esses jovens através do desdobramento, que daria ali uma acalmada nos ânimos, né, e poderia fazer que no dia a dia depois viesse toda a conformação, toda a superação dessas dores tão acerbas naquele momento. Né? Então isso aqui